Olá, e conversando ainda sobre professor Lobo e professora Loba, eu fiz um vídeo que fala de onde é que eu tirei essa história de professor Lobo, professora Loba. Você pode assistir esse vídeo, porque neste agora eu vou falar das 5 características do professor Lobo, da professora Loba. E a característica número 1 é criatividade e inovação. E aí, até para falar de criatividade e inovação, eu trouxe esse livro que eu gosto muito, que é o Efeito Médici, como realizar descobertas revolucionárias na intersecção de ideias, conceitos e culturas. E eu gosto muito desse desenho. Estão vendo o desenho? Sim? Olha só. É como se nós tivéssemos 2 ruas e aí aqui nós temos uma nova ideia. Ele traz uma ideia e que já foi comprovada e que é o jeito mais fácil de se ser criativo. E eu gosto muito de buscar e de estudar criatividade e inovação. Ela nasce da intersecção de ideias. Então, eu sou uma pessoa que por natureza eu tenho natureza não, né? Mas por escolhas eu tenho formações diversas, coisas que são totalmente aleatórias. Mas quando eu junto uma coisa que não tem nada a ver com a outra, quando eu busco encontrar uma intersecção, uma linha onde elas se cruzam, ali nesse encontro há a inovação, há a criatividade. Um exemplo disso é essa ideia de chamar um grande mestre, de professor Lobo. Se você ver a história aí, você vai ver que eu tirei da cultura norte-americana do que eles têm sobre significado dos bichos, porque eu estou falando da cultura norte-americana indígena, dos índios norte-americanos, e do que cada bicho para eles significa. Então, estou falando aqui de simbologia. O que simbologia tem a ver com educação, né? Com pedagogia, A princípio, o livro que eu peguei isso não tem absolutamente nada a ver. Mas, quando a gente pega uma coisa que é diferente de outra e busca onde é que está a intersecção, surge a criatividade e a inovação. Por isso, o meu convite para que você viva as suas outras paixões. Veja, seguindo a ideia do Ikigai, que é um conceito japonês, a gente pode ter muitas paixões na vida. Dizer que a gente só é professor na vida, muito pouco na verdade. Porque a vida, apesar de curta, ela nos dá muitas opções e possibilidades. Então, se talvez você tenha um gosto por jardinagem, viva essa paixão. Ela não te impede de ser professor, na verdade ela pode te dar muitas possibilidades de criatividade e inovação. São assuntos diferentes e que quando você junta, sai a criatividade e inovação. Outras paixões, outros gostos, coisas diferentes das quais você gosta de ler, de escrever sobre, de pesquisar, que podem não ser óbvias para o seu conteúdo que você trabalha. Mas é daí que você vai trazer inspiração. E é legal porque também isso nos ajuda quando a gente vive as nossas paixões, e esse é um dos itens seguintes, que é paixão por ensinar. Quando a gente tem uma vida mais feliz, é mais fácil também ter paixão por ensinar, não é verdade? Então, o segundo item aqui do professor Lobo é ter paixão por ensinar. E claro, hoje falando em termos de uma educação mais moderna, paixão por ser um mediador da aprendizagem do aluno, sim, mas do mesmo jeito é paixão. Aliás, precisa ter muito mais paixão para ser um professor mediador do que um professor ao modelo antigo. Capacidade de relacionamento é o terceiro item. E aí eu tô sempre falando nisso, na importância da empatia. Tem um vídeo só sobre empatia, capacidade de criar empatia, capacidade de ver o mundo do aluno, de ouvir o que o aluno ouve,
de saber sobre o que ele fala, saber o que é que ele sente sobre o mundo, quais são os medos do aluno. Você pode considerar isso a nível de turma, ou você pode fazer isso individualmente. E formação continuada. E por formação continuada, veja, você pode fazer isso em três âmbitos. Um é o conteúdo de fato o qual você ministra, supondo que, por exemplo, você seja professor de geografia, estar atualizado sobre os últimos acontecimentos em termos de geografia, as novidades da geografia. 2. Estar atualizado sobre técnicas, tecnologias de educação, metodologias de educação. A programação neurolinguística ela pode te ajudar a isso, porque ela é uma tecnologia de comunicação, tá? E o terceiro, vou usar esse dedo, e o terceiro é estar atualizado sobre o mundo do aluno, porque o mundo do aluno muda, os alunos mudam. Um adolescente de 5 anos atrás ele é diferente do adolescente de hoje, o que eles ouviam há 5 anos atrás é diferente do que ouvem hoje, e assim por diante. Então, o convite para que você se atualize nessas 3 esferas. E, por fim, o quinto, organização e planejamento. Porque você agora está cheio de novidades que você sabe, de jeitos diferentes. Você está atualizado sobre o que é que o aluno ouve, qual é o mundo do aluno, você está atualizado sobre técnicas e ferramentas, você está atualizado sobre o seu conteúdo. Caramba, é bastante coisa. Se você não fizer um planejamento e uma organização prévia para aplicar tudo isso em sala de aula, não são coisas que estão naturalmente prontas na sua cabeça. Você precisa se organizar para fazer com que seja dentro desses novos métodos, dentro dessas novas ideias. Então é fundamental, do contrário você não vai conseguir aplicar tudo isso que você tem aprendido, tá? Então o meu convite aí para que você sempre busque fazer planejamento e organização, que é o segredo do sucesso de uma boa aula. Muito bem, se você gostou, compartilhe com os seus amigos, compartilhe na sua escola com os outros professores e professoras Lobo. Um beijo.